Aqui está uma pergunta que tem incomodado muito o ser humano e que nunca tem havido assim uma resposta a contento, uma resposta que seja satisfatória. Qual o sentido da vida? Que sentido tem a vida? A gente fala que a vida é feita de momentos bons, né? Quer dizer, são os momentos de alegria, momentos de felicidade, momentos de grande prazer que nos fazem ter esse amor pela vida. Porque por pior que seja a vida e o tempo que nós passamos vivendo, seja na sua maior parte, no seu maior tempo, feito de desgosto, de tristeza, de desânimo, de falta de interesse pelas coisas, né? E embora a vida seja assim, né? Tipo 90% de coisas que não nos dá prazer, que não nos dá alegria, que não nos traz satisfação nenhuma, e apenas alguns momentos, né, que nós tiramos de alegria e de felicidade. Então, apesar disso, ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer, ninguém quer sair dessa vida, quer viver. Por pior que seja a vida, o ser humano sempre luta por ela, né? Sempre luta por ela. A questão, no entanto, é isso. Algumas pessoas chegam a desistir da vida. Quando esse pouco de prazer que ele tinha, esses momentos de prazer, esses momentos de alegria desaparecem, né? Eles se tornam raros, enfim, completamente nulos, então é onde a pessoa chega à conclusão que tem que dar um fim na sua vida, se suicida, né? E isso é uma coisa muito comum, né? Principalmente nesses últimos tempos. Muita gente tem realmente desistido da vida e tirado sua própria vida. Por quê? Porque aqueles momentos de prazer e de alegria desapareceram, né? Aqueles momentos sumiram. Então, não querendo me estender muito nesse sentido, eu quero ler uma palavra, né? Aqui no livro de Jeremias, no capítulo 2 e versículo 13. Jeremias, capítulo 2 e versículo 13. Está escrito assim: porque o meu povo fez duas maldades. Duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas. Cisternas rotas que não retêm as águas. Quer dizer, deixaram a Deus, foi duas maldades que o povo de Deus fez com ele. Deixaram ele, que é o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rachadas, cisternas gastas, que não retêm as águas. É por essa razão que a gente tem poucos momentos de prazer na vida, né? Então, isso explica tudo. Nós abandonamos aquele que é o manancial de águas vivas, né? Quer dizer, um manancial de águas vivas, né? Quer dizer, você tem água sempre, você sacia sua sede, você está bebendo de uma água viva, né? Está vivendo porque aquela água te dá vida, te dá prazer, te dá alegria constante. Aí você deixa de lado aquela fonte, aquele manancial de águas e vai cavar um poço, né? Um poço, e para ter momentos de prazer, momentos de alegria, momentos de satisfação. Porque aquele prazer ele passa, assim como uma cisterna rachada não retém as águas. Então você está ali você passa uma semana com a sua cisterna rachada, vazia, seca pelo sol. E aí alguém chega, coloca uns 2 ou 3 baldes d'água ali, né? Ou você cava uma cisterna e dali a pouco você se alegra com aquela água, e quando você volta lá ela não tem mais. É assim que a vida é feita, de prazer, né? Esses são os prazeres da vida. Cavar cisternas. Então os homens abandonam a fonte da água viva, que é Deus, e vão cavar cisternas pelo mundo. Isso é uma coisa muito complexa. Isso é muito difícil. Porque, na realidade, o sentido da vida é único. Só existe um sentido na vida. O sentido da vida
está no nosso Criador, naquele que nos deu a vida. Quando Deus criou o homem e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, Deus colocou dentro dele uma parte do seu próprio espírito, da vida que existia nele. Então, quando Deus soprou no nariz do homem o fôlego da vida, e ele se tornou uma alma vivente, ele passou a viver a vida de Deus. Então, o sentido da vida está em Deus, está no nosso Criador. Ele é a fonte da vida, a fonte da água da vida. Por isso nós dizemos assim: podemos viver esta vida e aquela que Deus nos prometeu no futuro, uma vida de prazer e de alegria constante. Jesus disse assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. E aquele que beber da água que eu lhe der, esta água fará dentro dele uma fonte de águas vivas que salta para a vida eterna. Você só poderá conhecer este prazer, este gozo, esta alegria, esta felicidade constante dentro do seu coração, independentemente das circunstâncias à sua volta, se você puder e tiver as condições e a capacidade de acreditar em Deus, acreditar naquilo que Ele diz, naquilo que Ele está falando. Mas não é isso que nós vemos nas pessoas. Nós vemos elas vivendo de momentos nesta vida. Então, aqueles momentos de prazer é aquele momento que você está construindo sua família, que você está planejando se casar, construir uma família, você está estudando, você tem a expectativa de alcançar um bom emprego, você está construindo uma casa, você está comprando um carro, você está fazendo alguma coisa, você arrumou um namorado, você, enfim, você vai viajar para algum lugar, né? E você está de férias, você está um pouco feliz e contente com o dinheiro que você recebeu ali das suas férias, ou enfim, ou alguma coisa boa. Então a vida é feita de momentos. A vida do ser humano é feita de momentos. Então ele faz a vida dele, essa alegria, ela é momentânea e passageira, porque isso tudo acaba como uma cisterna que não retém as águas. Porque este prazer, ele não dura para sempre. No final das contas, depois do final de cada realização na sua vida, você sentirá frustração, você sentirá tristeza, você sentirá angústia, você se sentirá desolado. Os momentos virão momentos de isolamento, momentos de solidão, momentos de tristeza, momentos de angústia, de separação, né? Um parente seu viaja para um lugar ou se muda para longe de você, lá vem a tristeza. Então, o tempo, né, da nossa vida é feito muito mais de coisas que nos dão desgosto, que nos dão tristeza, que trazem para nós frustração, né? Frustração da vida. E então, é nesse ponto em que os homens vivem nesses passos angustiantes. Eles querem viver porque sabem que viver é bom, mas a vida parece não querer dar a eles aquele prazer que ela promete dar. Mas é aí que eu explico. Isso é difícil de explicar porque é preciso acreditar em Deus, é preciso ter fé em Deus, é preciso ter fé em Deus, é preciso acreditar em Deus. A Bíblia diz assim: deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja ao teu coração. Quando nós nos deleitamos em Deus, sentimos prazer em Deus, prazer em servi-lo, prazer em viver a vida que Ele nos deu, isso se torna a nossa alegria, isso se torna o nosso prazer nesta vida. Viver de momentos é viver cavando poço, viver de momentos é viver cavando cisternas,
se alegrando um pouco aqui, um pouco ali. Você cava um poço agora, uma cisterna agora, né? Bebe daquela água, ela acaba, você fica arrasado, você sai atrás de outra e vai de novo, e cava outro poço, e faz uma outra cisterna, daqui a pouco a água acaba. Mas o intervalo entre esse pouco de água que você encontra e que lhe dá prazer, o intervalo entre esse pouco de água e o tempo que você vai encontrar o outro tempo, a outro poço, é muito grande. Então considere que estas cisternas rotas, estas cisternas rachadas que não retêm as águas, são os nossos planos, são as coisas que nos iludem nessa vida, são os momentos de prazer que nós temos, quando na realidade deveríamos buscar em Deus a fonte da água da vida, né? O prazer de existir. Eu sempre digo comigo, nos momentos de tristeza que eu tenho na minha vida, e sim, tem momentos, porque essa vida não é perfeita. Os homens continuam cometendo hoje os mesmos erros que Adão e Eva cometeram no passado. Deus está dizendo uma coisa para ele e ele deixa de acreditar naquilo que Deus está dizendo para acreditar no que o diabo está dizendo. E olha que Adão e Eva não estavam inclinados ao pecado. Eles eram livres, eles foram criados com livre arbítrio, com poder sobre sua própria vontade. Eles tinham que fazer apenas uma coisa, acreditar naquilo que Deus estava dizendo, mas caíram no fracasso de acreditar no diabo. Deus vem e diz uma coisa para eles e eles deixam Deus de lado e acreditam naquilo que o diabo está dizendo. E isso acontece ainda hoje. Hoje os homens continuam cometendo os mesmos erros. Deus está dizendo: eu te ofereço o caminho da vida, da paz, da alegria, eu te ofereço a vida eterna, te ofereço água que vai saltar para a vida eterna, uma fonte de água viva. E o diabo oferece prazeres efêmeros, prazeres passageiros, e as pessoas continuam acreditando em Satanás e continuam acreditando no diabo. Você sabe por que nós cometemos tantos erros seguidos um em cima do outro? Porque temos a mania, né? Isso daí é uma coisa que eu tentei e tento ensinar até hoje a qualquer pessoa. Reconheça os seus erros. Reconheça seus pecados, entenda que você é pecador, é falho, entenda que as nossas melhores obras são como trapos de imundícia, que o que nós temos de bom quando fazemos obras boas e perfeitas na nossa vida, isso são os frutos do Espírito, é o Espírito Santo que produz estes frutos para a honra e glória de Deus. Então, aprenda a reconhecer os seus erros. Eu vou dar um exemplo. Se você pega o seu dinheiro e faz um investimento, e você erra naquele investimento, e você toma um prejuízo muito grande, você tem duas atitudes. Você vai dizer assim: puxa vida, eu cometi um baita de um erro. Eu cometi um erro terrível. Eu não deveria ter feito este investimento por causa disso, daquilo. Então você assume, aquilo dói, aquilo é terrível, mas com absoluta certeza você não vai cair de novo naquele erro. Mas se você comete um erro e você fica dizendo: não, mas eu fiz certo, deu errado, mas isso não era para ter dado errado, porque eu tinha feito isso, eu consultei, eu fiz isso, então eu fiz tudo certo e deu errado. Então você, para aliviar a sua consciência, sua decepção, sua dor da perda, você prepara a sua mente, você procura apagar da sua mente o erro que você cometeu, e desta maneira você prepara a sua mente para cair novamente no mesmo erro, porque a sua mente não vai reconhecer que aquilo é uma coisa errada, e aí você vai cair no mesmo erro. Você está pronto e preparado para cometer o mesmo erro. Este é o problema das pessoas. Não reconhecem os erros,
não reconhecem que estão erradas quando deixam de dar, ouvem a palavra de Deus, ouvem uma pregação, ouvem um ensinamento, acham lindo, maravilhoso, perfeito, mas não colocam em prática. E logo adiante, eles estão fazendo tudo de novo ao contrário. Jesus diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque ao Senhor e Ele vai te dar emprego, comida, alimento, saúde, paz, alegria, felicidade e por fim a vida eterna. Aí você diz: puxa, é maravilhoso, mas você abandona Deus de lado e começa a correr atrás dos seus sonhos. Porque você não aprendeu, porque você não tem uma palavra que você certamente já ouviu. Dentro das igrejas, né, e mais ainda na internet, existem aquelas mensagens, né, que Jesus vai mudar a tua vida agora, Jesus vai mudar nesse momento, hoje a tua bênção chegou. O que existe de errado com este tipo de mensagem? O que há de errado com esse tipo de mensagem? Na verdade, Deus pode mudar a nossa vida da noite para o dia. Ele pode mudar de um momento para hoje, outro, né? Deus pode mudar sua vida hoje. Aquele sofrimento que você está, talvez você esteja atolado em dívidas, talvez você esteja angustiado no seu coração, talvez você esteja perturbado com uma situação que você não consegue mudar. Talvez você esteja triste porque você não consegue fazer sua vida se desenvolver. Você não encontra prazer em nada, você não consegue fazer nada que dê certo. Você não consegue ir adiante por alguma razão, né? A doença, a tristeza, a agonia, enfim, os problemas comuns que todos os seres humanos nesta vida estão sujeitos a passar e a sofrer. E você está desesperado porque você não consegue mudar? Eu digo, não há, o que existe de errado com esta mensagem é o método que ela emprega. Porque, de fato, Deus pode mudar a sua vida em um momento. O que não vai mudar em um momento, de um dia para o outro, da noite para o dia, é a sua mente. É a sua maneira de pensar. É a sua maneira de ver as coisas. Porque você tanto pratica uma coisa errada que a sua mente fica presa, ela não consegue acreditar, não consegue crer. De fato, Deus pode mudar sua vida hoje. Deus pode mudar sua vida agora. Sua sorte pode mudar de um momento para outro. O que você não pode mudar é a sua mente. É a sua maneira de ver as coisas. É a sua é a sua fé em Deus. Isso não nasce de um momento para o outro. Porque tem uma história na Bíblia que a cidade de Samaria passou uma fome terrível, uma fome tão grande que eles praticaram o canibalismo dentro da cidade de Samaria. Nesse tempo estava entre eles o profeta Eliseu, porque Deus nunca, jamais, em momento algum, abandona o povo, né? Deus está sempre presente. Nós é que deixamos ele, mas ele está sempre ali como uma opção para a nossa vida. E aí, o rei ficou tão furioso com uma situação de canibalismo lá dentro daquela cidade, todo mundo morrendo de fome, né? A carestia, ninguém tinha dinheiro para nada, estava todo mundo morrendo, porque a cidade de Samaria estava cercada pelo um exército inimigo, se não me engano, era o exército assírio, né? Que cercou a cidade, sitiou a cidade, de maneira que ninguém podia entrar nem sair. E então, quando o rei busca ajuda, assim, ele queria acabar, queria matar Eliseu, mas mandou alguém lá, né, falar com Eliseu. E quando Eliseu chegou, que viu aquela situação, Eliseu disse assim: vai e avisa lá para o rei que amanhã, por estas horas, quer dizer 24 horas, haverá comida abundante dentro desta cidade. Haverá comida, haverá bebida para todo mundo e coisa que vai sobrar.
Amanhã, por estas horas, Deus fará um grande milagre. E então alguém disse isso para o rei. Aí ele diz assim, aí só que um dos comandantes do rei, que estava ali do lado do rei, disse assim, mas nem que Deus abrisse a janela do céu, isso não poderia acontecer. Você viu como é difícil as coisas, né? Quer dizer, o que aconteceu? Quando chegou de manhã, pela manhã, tinham uns leprosos ali na porta da cidade e disseram assim, olha, nós vamos, se a gente entrar na cidade, nós vamos morrer de fome, se nós sair por aí, alguém vai nos matar, mas que diferença faz? Nós estamos mortos mesmo, nós vamos morrer, ou de fome, ou assassinado, então vamos lá no acampamento dos sírios. Vamos lá, eles estão aí há semanas aí nos cercando, eles devem ter comida, vamos lá pedir comida para eles. Se eles nos der comida, a gente vive, se eles não der, e ele nos matar, tão somente morreremos. E saíram aqueles mendigos, né? Que eles saíram ali. Quando eles chegaram no acampamento dos assírios, não havia uma alma viva, mas havia comida abundante, trigo, bebida, tudo que você puder imaginar de comida, de bebida e roupa e tudo estava lá. E eles entraram numa cabana, comeram e beberam, entraram noutra, comeram e beberam, enfim, eles mataram, saciaram sua sede e voltaram, vamos lá de novo, vamos. Aí eles disseram assim, eles não sabiam o que tinha acontecido, mas o que tinha acontecido na verdade é que Deus tinha assustado os sírios, os assírios, porque na Bíblia tem uma nação chamada Síria e a outra é Assíria. Então, por favor, me perdoe se eu me confundir aqui um pouco. E Deus tinha feito ouvir no acampamento dos assírios um grande barulho, como se um grande exército tivesse vindo contra eles. E eles tiveram tanto medo e disseram assim, não, eles alugaram algum exército aí para vir contra nós. E eles saíram disparada, foram embora, deixaram tudo para trás, foram embora. Então aqueles mendigos disseram assim, olha, se a gente ficar quieto até amanhã, um mal vai nos atingir. É melhor a gente dizer isso pro rei. E eles entraram na cidade e disseram, olha, lá no acampamento dos assírios tem comida à vontade, tem tudo que você puder. E era muito, né? E saiu o povo desesperado da rua, da cidade, invadiram aquele acampamento, comeram, beberam, trouxeram coisas, e aí o valor era de graça as comidas por ali. Mas o homem que disse, nem se Deus abrisse as janelas do céu, isso poderia acontecer, sabe o que aconteceu com ele? Ele morreu pisoteado ali na entrada da porta, ele morreu. E isso o profeta tinha dito para ele, você vai ver isso com seus olhos, mas você não vai desfrutar disso, porque você não acreditou em Deus, você não acreditou no Senhor. Você viu como é importante? Como Deus realmente é grandioso em nos abençoar, como Deus é poderoso para mudar nossa vida de um momento para outro, de uma hora para outra, mas a nossa mente não vai mudar. Nossa maneira de acreditar, de crer em Deus não vai mudar. De uma hora para outra, não. Agora, se você hoje tiver de Deus essa graça, tiver esta felicidade, você tiver esta iluminação, se por um acaso, Deus hoje abrir os seus olhos e abrir o seu coração para acreditar verdadeiramente em Deus, então dobre os seus joelhos, louve e glorifique ao nome do Senhor. Comece a agradecer a Deus, porque a bênção do Senhor está às portas, está na tua porta. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine e te dê este entendimento. O sentido da vida está no nosso Deus, o nosso Criador. Lembre-se que dentro de você está o sopro da vida que saiu da boca de Deus. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Nós vivemos porque Deus vive, porque viver é bom, porque Deus vive, porque Ele é eterno e vive em eterno prazer de viver.
Esta alegria o Senhor nos dará quando Ele nos prometeu a vida eterna. Aqui nesse mundo, você pode ter sim, sempre alegria, prazer, gozo no seu coração, independentemente das circunstâncias que estão ao seu redor. Dentro do seu coração, há uma fonte de águas vivas que te movimenta para frente, que te faz acreditar na bondade e no amor de Deus, que te faz agradecer a Ele por ter te trazido a vida e a existência para glorificar seu nome e dar a Ele a honra e a glória que lhe são devidas. Que Deus te abençoe ricamente neste dia, em nome de Jesus Cristo. Amém.